7 dias, colocando os pingos nos is. Muito bem, minha gente, eu vou voltar ao assunto. Não diga que eu tô chato não, de forma nenhuma. É porque tá tendo alento, graças a Deus a cidade tá discutindo. Uma coisa que eu ficava sozinho falando, né? Tive informações que a prefeita Sheila Lemos já está também se voltando por essa questão, né? Alguns engenheiros, pessoas da cidade, a prefeita tem procurado e isso me deixa feliz, não é? Que a prefeita está entendendo que a drenagem hoje é fator primordial de aplicação dos recursos. E nós vamos aplaudir. Ontem, o doutor Leandro Fonseca esteve com a gente e disse que a prefeita já procurou o doutor Fernando Gomes, e o doutor Fernando Gomes se colocou à disposição sem custo. Vocês estão observando que a cidade começa a entender a importância disso? A importância de nós fazermos a drenagem pluvial da cidade. Não é verdade? A Câmara também está discutindo. Onde eu chego, tem pessoas falando comigo sobre isso. E a audiência extraordinária desse programa é que nos faz pensar assim, é o que nos faz discutir de forma séria, não é aquela imprensa bandida, comprada, escrota, que só fala o que quem paga manda. Aí fica difícil. Nós não, nós estamos aqui para ajudar essa cidade efetivamente. Aí eu estava vendo uma carta que nosso amigo, meu amigo, um texto enviado para o nosso amigo Gilberto Ferreira Luna, engenheiro, empresário, e hoje ele está analisando politicamente essa cidade, porque ele é um conhecedor dessa cidade em função das suas atividades. Foi ele, juntamente com o Juvenalito Guzmão, que deram início ao crescimento vertical dessa cidade. Então ele tem e pode sempre participar. E hoje eu vou ler exatamente o texto do Dr. Gilberto Luna, meu querido amigo. Diz aí, é o texto dele. Diz, abre aspas, Vitória da Conquista sangra a cada temporal. As imagens de avenidas transformadas em rios não são apenas, abre aspas, fatalidades climáticas, fecha aspas, mas cicatrizes expostas de uma infraestrutura que sucumbiu ao crescimento urbano sem o devido rigor técnico. É aquela que eu falo sempre, você impermeabiliza o solo e, como diz no popular, não tem onde chupar essa água, a gente não tem arborização, a cidade é árida. E você vai aumentando o volume dessas enxurradas. E segue o nosso Gilberto Luna, no epicentro dessa crise, assistimos a um fenômeno de inversão de papéis. A Câmara de Vereadores tenta protagonizar um debate que, por competência legal, é missão exclusiva do Poder Executivo. Verdade, doutor Gilberto? Mas a Prefeitura tem que tomar a iniciativa para que possamos fazer isso. Então é louvável também que a Câmara possa levantar esse debate, mas a função é da Prefeitura. Verdade. E continua o doutor Gilberto Luna, embora o debate parlamentar seja legítimo, ele é limitado, naturalmente. Sem a caneta, entre aspas, da Prefeitura e um corpo de engenharia focado, discussões legislativas correm o risco de se tornarem palanques estéreos. A solução para a macro-drenagem de Conquista não nascerá de discursos, mas de um projeto de Estado executado por quem detém a máquina pública, no caso, a Prefeitura. Porque, gente, a drenagem pluvial é uma obrigação do município. Você pode até falar, mas não temos o dinheiro, mas tem que fazer o projeto pelo município e você ir atrás. Como é o caso desse empréstimo de 400 milhões, e nós estamos defendendo no mínimo 200 milhões para a drenagem. Nós vamos aplaudir demais esse governo. Ah, mas pode não dar voto, mas dá consciência. Você pode botar a cabeça num travesseiro e dizer, ó,
vou dormir em paz, que eu apliquei bem isso, não é? E diz mais o doutor Luna, o caminho, 2 pontos, menos ideologia e mais cálculo. Para romper este ciclo, o executivo deve institucionalizar uma comissão técnica de macrodrenagem. Eu defendo isso também. Nós temos que ter isso para fazer os projetos. Não se trata de mais um cargo político, mas de um núcleo com autonomia para, 2 pontos, 1, contratar estudos hidrológicos atualizados. O regime de chuvas mudou, projetos de décadas atrás são obsoletos. 2, elaborar projetos executivos sólidos. Sem projeto de engenharia detalhado, não há obra, absolutamente não há obra e não há investimento. Você só pode saber o quanto vai gastar depois que fizer o projeto. E ele tem razão aqui. 3, captar recursos estruturantes. A viabilidade financeira depende de convênios técnicos com o governo federal e organismos internacionais. Diz outro título, subtítulo, onde a engenharia venceu o amadorismo. Que importância tem isso? É grandioso isso. Diz ele, não precisamos reinventar a roda naturalmente. Cidades com topografia desafiadora já mostraram o caminho através de planejamento de drenagem e manejo de águas pluviais. Ele cita Cachoeira de Itapemirim, cidade do nosso Roberto Carlos, no Espírito Santo. A cidade atacou o problema com um plano municipal de drenagem rigoroso. Ao contrário de soluções paliativas, é o que nós fazemos. Focaram em obras estruturantes na linha vermelha, canalizando córregos críticos e criando redes coletoras de grandes porte baseadas em dados reais. Fundamental isso. E diz mais ele, Curitiba, no Paraná, pioneira no uso de parques lineares. Em vez de apenas enterrar tubos caros, a cidade utiliza áreas verdes como bacias de retenção naturais. É o que eu falei do Jatobá, que estão construindo em cima da bacia natural. E diz mais o nosso Luna, quando chove o parque inunda de forma controlada, protegendo o centro urbano e as habitações. E cita mais o nosso Luna, Belo Horizonte, Minas Gerais, através do programa Drenurbis, a capital mineira implementou as chamadas bacias de detenção, ou seja, os piscinões, e mais recentemente os jardins de chuva. Essas soluções sustentáveis reduzem a velocidade da água antes que ela chegue a grandes avenidas, tratando a drenagem como parte do urbanismo e não como um problema escondido sob o asfalto. Aquele japonês que faleceu aqui no Brasil, japonês não, chinês, que caiu aqui no Pantanal, num bimotor, que ele falava das cidades esponjas. É basicamente o que o doutor Gilberto Luna está falando aqui. Conclusão, diz doutor Gilberto Luna, é imperativo que a Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista assuma as rédeas. Infraestrutura de grande porte exige engenharia, investimento e continuidade de gestão. A cidade não precisa de uma bandeira de campanha para a próxima eleição. Que bacana isso. Precisa, sim, de segurança para o cidadão ou a cidadã que perde tudo em 30 minutos de chuva. É hora de baixar o som do palanque e ouvir o que os cálculos e a técnica têm a dizer. É o que nós temos falado aqui. Pode não dar voto, mas é uma solução importante. E no futuro vão lembrar, olha, a prefeita Sheila foi quem fez esse trabalho de drenagem na cidade. Mas se usar a borra de asfalto, no outro dia vai embora, porque não tem a drenagem. E ninguém vai lembrar daquela obra. Não é? Então, doutor Gilberto Luna, que bacana esse texto. Está aí corroborando com tudo que nós falamos aqui, para que essa cidade possa crescer e crescer bem. A cidade não precisa só crescer. Ela tem que crescer bem, crescer com qualidade de vida. E nós estamos juntando forças. E estou sabendo que a prefeita está preocupada com isso. E com fé em Deus, nós vamos fazer essa cidade
com essas obras tão importantes. Toca o barco. Deus 7 dias, colocando os pingos nos is.